A paz do Messias chamado Cristo para todos. Que Deus os abençoe e os proteja e os livre de todo mal. Todos vocês que assistem meus vídeos. Agora a gente vamos ler. Eu já convido todos vocês para nós lermos juntos. Eu aqui e você aí. O livro de 1 Crônicas, capítulo 23. É o 13º livro da Bíblia Sagrada. O trabalho dos levitas. Nunca se esqueçam, o trabalho dos levitas. Porém, o rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. O rei Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias, descendentes de Ladã. Semei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Semei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Pela ordem de idade, Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Isa, Hebron e Uziel. Arão, o filho mais velho, foi o pai de Arão. E Moisés, Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados para queimarem incenso na adoração a Deus, o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Ouçam só, todos os filhos de Deus têm que aprender as coisas, abençoar o povo e não amaldiçoar ao povo, abençoar os seus irmãos e não amaldiçoar os seus irmãos. Querer bem os seus irmãos e não querer mal os seus irmãos. Falar bem dos seus irmãos e não falar mal dos seus irmãos. Foi para isso que Deus
nos escolheu para abençoar o povo dele. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel, e Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Isa, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Silomete, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos: Jerias, Amarias, Jaziel e Jecamião. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Ícias. Mica e Ícias. Vou ler de novo para que não haja complicação. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos: Jerias, Amarias, Jaziel e Jecamião. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Ícias. Mirari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eliasar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho, homem. Só deixou filhas. Essas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Eder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por famílias e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelos serviços do templo de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: o Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Então, como é que o povo, muitos gravam vídeo e dizem que Deus não mora no meio do seu povo, nem no templo? Respondam aí vocês aí agora, que estão assistindo esse vídeo. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então eram escalados para ajudar os sacerdotes, descendentes de Arão, na adoração no templo, para cuidar dos seus pátios e salas e para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados, feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em
frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Vejam só, na antiguidade, o povo se dedicava a ir para a casa do Senhor nosso Deus, o templo, todas as manhãs, para louvar e adorar a Ele. E todas as tardes também, para louvar e adorar a Ele. O povo se dedicava. E nessa época agora, o povo está saindo fora. O povo está pulando fora. O povo não quer mais obedecer a Deus. O povo não quer mais ser dedicado a Deus. Querem andar como querem, pensar como querem, fazer como querem, agir como querem. E Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Se o povo antigamente o povo era dedicado a Deus, temos que tomar os exemplos dos povos de antigamente, de serem dedicados a Deus. E sempre que as ofertas a Deus eram queimadas, no sábado, na festa da lua nova e em outras festas, foram feitas regras e respeito. Olha aí, foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração no templo do Senhor nosso Deus, pode-se dizer assim. E o povo de antigamente, meus irmãos e minhas irmãs, eles trabalhavam, mas não era por dinheiro, não cobrava dinheiro, não. Eles eram dedicados a Deus. Era o amor à obra dele, em fazer a vontade dele. E nessa época, agora, muitos só querem pregar o evangelho se for pagado. Muitos só querem trabalhar se forem pagados. Mas Deus não está nesse negócio. Quem quer fazer a vontade dele, ele também não impede. Ele não empata. Ele diz, venha. Todo aquele que tem fome e sede da palavra de Deus, venha. Todo aquele que tem. Ele não empata, ele chama, ele convida, ele abraça, ele limpa, ele cura e faz milagre e muda o ser humano. Muda a vida do ser humano. E também Deus também não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Não. Pois cada um receberão o seu galardão conforme seja as suas obras. E agora todos vocês pensem e repensem. Fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amém.